Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49€ de desconto. E 24 horas depois da primeira votação, o sucessor de Francisco estava escolhido. Leão XIV, no norte-americano e peruano, missionário e arcebispo no Peru, com forte espírito pastoral e comunitário, é o primeiro Papa agostiniano em 600 anos, o primeiro nascido depois da Segunda Guerra Mundial e o primeiro norte-americano de sempre. Que legado nos deixou Francisco? Quem é que se espera? O que é que se espera? E quem é o novo chefe dos 1.400 milhões de católicos no mundo inteiro? Como vai lidar com o equilíbrio dos progressistas versus conservadores, com as guerras a decorrer, com o mundo em convulsão, com o celibato dos padres, a ordenação das mulheres, a crise dos migrantes, o lugar dos homossexuais na Igreja. Para refletir connosco, convidei o padre José Manuel Pereira de Almeida. Ele é médico, vice-reitor da Universidade Católica, prior de Santa Isabel, em Lisboa, membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Olá, padre José Manuel, e bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Muito obrigado. Bem-vindo de volta, porque teve cá 2 semanas, por altura das exéquias. É verdade. No sábado, vai fazer amanhã, 2 semanas. Estive a ver um bocadinho o seu percurso e tem muitas coincidências que eu lembro-me, cruzei-me com muitas pessoas que também ajudaram a formar-se. O padre Mário Correia, por exemplo, que me batizou. Sim, e que já promovia estes debates entre jovens, como falou. O padre Alberto, o saudoso padre Alberto Neto, da Capela do Rato, com quem viveu, aliás, chegou a estar um tempo. Exatamente, tal qual. E com o dinamismo do padre Janela, que trouxe um bocadinho para a pastoral juvenil. Que ainda está por aí em grande. Pois está. Em grande. É extraordinário. E estamos a falar há 40 anos, há 50 anos, é extraordinário. Queria só lembrar aqui uma história, porque em 1974 tenho aqui uma história a ver consigo e com o gosto pelas artes, concretamente de uma ópera que foi a Traviata, no Coliseu. Isto, já era estudante ainda na altura? Era, estava no 4º ano de Medicina. E foi a altura em que foi assaltado. Estamos na altura de 25 de Abril, por aí. Sim, mas não foi a culpa de 25 de Abril lá. Repor a verdade. Exatamente. Mas de facto foi assaltado à vinda do Coliseu. Exatamente. Ali no Parque Eduardo VII, que se calhar era mais perigoso do que é agora, não só essa ideia. E que, como diz, foi assaltado para levar o meu cheque do meu pagamento e arrancaram-me um fio, mas ficou com essa cruz. Exatamente. É saber ler os sinais. Ora bem. Muito bem. É médico, especialista em anatomia patológica, trabalhou muito tempo no IPO, no laboratório de citologia, até se reformar. Era, no fundo, a sua especialidade a leitura do diagnóstico. Isto é muitas vidas e muitas mortes passaram pela sua mão. Tinha boas notícias e más para dar, muitas vezes. Sim, diretamente não, porque, como sabe, a nossa área de especialidade é de auxiliar diagnóstico, no fundo. De alguma maneira, estamos ao serviço dos clínicos que, esses sim, orquestram. Portanto, analisam no microscópio, digamos assim, os tecidos para saber se seria câncer ou não. Isso, e portanto é um diagnóstico morfológico que depois contribui com todos os outros para o diagnóstico clínico, que esse sim, do médico assistente, que articula com o doente e acompanha e tudo corre bem, é claro. Na altura era preciso já umas altas médias para entrar em medicina ou não? Não, eu na altura entrava-se para a medicina com... Podia ficar mais vagas e menos gente. Exatamente, senão eu não tinha entrado, acho. Lembro do Dr. Fernando Nobre dizer que tirou em Lovaina e dizia, era um sistema melhor que aqui. Aqui há pessoas quase que se matam a estudar para entrar. E ele dizia lá, não, entrava-se com a média de 14, 15, uma média mais normal, e depois ao fim de um ano é que eles avaliavam, havia um júri que dizia se ele tinha a vocação, porque a vocação é muito importante. É evidente que sim. Já tinha lidado com doentes, já tinha tudo isso, visto sangue, visto operações, portanto a pessoa aí ao fim do ano já consegue julgar melhor se é mesmo aquilo. Isso é tal vocação ou não? É difícil com 16 anos. Boas notas, bem que podias ir para outra área. Hoje isso seria engenharia aeroespacial ou qualquer coisa. Esta sua vocação tem algum clique? Já estava, se não me engano, na especialidade, quando um dia decidiu optar por esta... Não foi assim, assim um dia, não é? Sim. Exatamente. Mas eu lembro que também contou uma vez que estava na tropa, acho que em Évora,
E foi dar a notícia aos seus pais. Sim. O padre Zé Manel é filho único, portanto é aquela coisa, os pais, quando os pais se confrontam com isso, aquela geração vai acabar ali. E eles achavam que ia apresentar uma namorada para aí, não? Isso, tal qual, era assim. Eu já não me lembrava bem, mas é assim, sei muito bem qual é o restaurante e tudo. Ao pé do dito Parque Eduardo VII, do lado do Ritz, já não existe o restaurante. Mas era assim uma coisa afiembrada. Foi disso então que ia entrar no seminário. É verdade. E portanto acabou o curso, e acabou a especialidade e depois entrou ou não, acumulou? Eu continuei, fiz o curso de Teologia mais devagar, acabei a especialidade direitinho e continuei sempre, nunca interrompi. O Cardeal Ribeiro tinha essa percepção da... António Ribeiro, o patriarca. Tal qual. O Cardeal Ribeiro é que... ok. E depois, quando me reformei, perguntei, ainda me reformei antes da data necessária, e nessa altura, quando houve uma boa oportunidade para a reforma, perguntei ao Cardeal Policarpo, que portanto era o patriarca, que tinha sido meu reitor e que eu acho que não tinha visto com excessivos bons olhos esta minha situação a cavalo. Pois, na medicina. E no entanto, nessa altura ele disse-me, deixa-me pensar, depois te digo. E teve uma semana antes de me dizer. Okay. Portanto, nessa altura ele já valorizava de outra maneira, creio eu. Como médico, teve reuniões com o Cardeal José, com Dom José Policarpo, nunca dizia para ele parar de fumar. Os dois eram infiltrados. Os dois eram infiltrados. Pois é assim. É muito curioso. E é engraçado esta sua ligação, vamos falar deste Papa, que é matemático, como o Francisco era químico, por exemplo. Exatamente. E é muito curioso, e o padre Zé Manel, médico, este confronto entre a ciência e a fé, que, como diz o padre Zé Manel, é normal que haja tensões, mas é isso que faz haver música, não é? Que essa tensão é boa. Claro, é boa, claro. Mas de facto hoje em dia há muita gente que ainda se foge um bocadinho da religião por causa da ciência, por causa da razão. Nós agora até temos várias contribuições de reflexão teológica acerca da ciência da fé. Temos um jovem recém-doutorado na Gregoriana, e que é professor agora na Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa, ele que vem da teologia, portanto é uma coisa boa, faz essa articulação. Essa ponte também, que é importante fazer pontes, é o que se fala hoje. Quadros Esteves, exatamente. É um belo nome para fixar, porque... Vai dar que falar. Exatamente. E eu sou do tempo lembro também do padre Luís Archer, que então, genético molecular, professor, evidente. O primeiro presidente do Conselho Nacional para a Ética das Ciências da Vida. É o primeiro presidente. O próprio padre Resina, João Resina, exatamente. Físico, e que foi meu professor também no técnico. E do grande... Também era seu amigo. É um grande conhecedor de epistemologia, na altura. Ele fez com o Jean Ladrière, também Levaina. São personalidades que marcam, é verdade. Para o ano, o padre Zé Manel já faz 40 anos que foi ordenado. Para o ano, se não me engano, em 26, e está há quase 30, está há 26 anos na paróquia de Santa Isabel, que é extraordinário. Mas é preciso também dizer... para eles, porque me aguentam. É muito curioso, porque mesmo quando estava a doutorar-se em teologia, aproveitava para acumular, nunca deixou de trabalhar no Hospital Gemelli, aliás, que acolheu agora o Papa. Que é a Universidade Católica Sacro Cuore, é o hospital da Universidade Católica Italiana. Daí então esta ligação. Sim, o professor Capelli nós conhecíamos das reuniões europeias e, portanto, permitia-me, apesar de tudo, não perder a mão, ou não perder a vista, não é? Sim, portanto, exatamente a vista. Isso, porque senão na minha área, em concreto, 3 meses inativo, acabou-se a conversa. Desatualizado. É verdade. Então pronto, assim nunca perdia. E há também uma coisa curiosa que antes de ir para fazer esse doutoramento, o Papa Francisco também falava muito das periferias, teve um ano no Prior Velho. É verdade. Quando contactou aí com gente também muito pobre. Sim, e eu por mim teria lá ficado, devo dizer. Gostou muito? Gostei muito de me ir embora. Gostou-me muito de ir embora. Sim. E gostou de estar lá. Gostei muitíssimo, ainda tenho amigos lá. Era outra realidade completamente diferente. Claro que sim. Agora o Prior Velho já não é o Prior Velho que era, não é? Pois, felizmente. Ali na altura, e também por causa da Barra de Barracas, a ponte mudou a situação, depois as pessoas foram realojadas, mas ainda continuo com amigos dessa data. Aqui na sua paróquia de Santa Isabel ainda tem este projeto Abrigo. Isto é uma coisa que tem a ver com... É verdade, e mudou muito o perfil dos sem-abrigo lá à volta de nós. Okay. Agora temos preocupação especial
com pessoas idosas e com senhoras, que é raro, mas existem. É raro nos números, mas existem. Mas em situação de sem-abrigo? Em situação de sem-abrigo. E a professora Teresa Amado, que é professora da Universidade de Évora, mas que vai a Évora, mas que está cá, é o pivô da comunidade a este propósito. É uma senhora com grande categoria. Muito bem. Então estamos em 21 de abril passado, morre Francisco, 88 anos, num dia, num timing extraordinário, o dia a seguir ao domingo de Páscoa, parece que se fez uma despedida. Depois de ter falado e de ter despedido na praça. Já com muito custo, notava-se que ele estava já muito fraco. Exatamente. E de facto foi assim um timing... Todos testemunhamos de alguma maneira, não é? Todos. Completamente. Exatamente. Sábado, dia 26, então, foram as exéquias e o sepultamento dele na Basílica Santa Maria Maior. O primeiro Papa em 300 anos a pedir para ser sepultado fora do Vaticano. É curioso. Mas, como diz, não é o primeiro e isso pode vir a acontecer com os próximos, não é? Porque agora as referências podem ser mais vastas do que São Pedro propriamente. Exatamente. Que igreja, Padre Amaral, muito resumidamente, que igreja é esta que ele deixa? Este que dizem que ele foi o Papa que pôs a igreja a mexer, o Papa da jornada, o Papa do todos, que canonizou os pastorinhos cá e que dizia, no fim, lembrem-se de mim com ternura. A igreja que ele deixa é uma igreja, é um legado pesado. Eu acho que é um legado feliz e que eu creio que este atual Papa também soube comunicar naquela comoção com que se apresentou. É verdade, é muito curioso. Na Praça de Estava São Pedro. comovido a ver aquelas... Há alguém que dizia que era um Papa, ele que falou da paz desarmada e desarmante, que era um Papa comovido e comovente. E de facto, eu creio que essa experiência do Evangelho, do Jesus que toca o coração das pessoas, os últimos Papas, felizmente, cada um à sua maneira, têm sido, desde o Concílio Vaticano II, que é o que a gente conhece, apesar de tudo, já lá vão 8 Papas. Para mim, o Pio XII lembro muito vagamente, mas João XXIII lembro muitíssimo bem, não é? Portanto, estes Papas, cada um à sua maneira, têm sido tradutores dessa proximidade de Jesus, do Evangelho, e eu creio que esse continua a ser o caminho, não é? Continua a ser, não é? É o que se pretende, no fundo. E, de facto, eu tenho sempre esta ideia, Padre Amaral, que quem acredita que o conclave tem a mão do Espírito Santo, acredita que este Papa é o Papa certo para o momento certo. E eu acho que isso tem acontecido sempre. Exatamente. E por mais diferentes que eles sejam, que são muito diferentes. Às vezes a gente não tem falta de fé e diz, este, então agora que nos calhou e tal. Eu não tenho nem... Não tenho opinião ainda. Então não tenho nenhuma, a não ser daquela primeira aparição e daquilo que a gente ouve dos comentários, não é? Ainda hoje o vosso colaborador que está em Roma e que tem acompanhado muitíssimo bem esta eleição, situação, o João Francisco Gomes, com quem me cruzei, devo dizer, porque nós na paróquia de Santa Isabel fomos em peregrinação jubilar a Roma, exatamente em sede vacante, nunca tinha... Era impensável, exatamente. Fomos a seguir ao apagão, que é uma coisa que também para a Península conta. Exatamente. E voltámos na véspera do início do conclave. Então portanto, foi agora mesmo. Foi agora mesmo. E cruzei-me com ele na Lia. Chegou no avião em que eu me vi embora. Em que nós nos viemos embora. Aliás, com outros jornalistas. E hoje... E um pouco conclave, claro. E o artigo que ele publica hoje acerca de... o que é ele segue a linha de Francisco, como é que é tal, que pensa o Papa o Papa Leão XIV. Eu ainda não li tudo, mas li em diagonal e pareceu muito, muito interessante. Pode-se dizer de facto que ele pôs a igreja a mexer, o Papa Francisco ainda? Absolutamente, mas... foi muito diferente com o seu carisma, com a sua maneira de ser. É verdade, e sobretudo o mexer daqui para fora, ou seja, a saída, aquela ideia missionária que... É evidente que existe desde o início, mas como que nos tínhamos perdido aqui, então nós aqui na Europa, não é? Mais, não é? É mais uma igreja que administra o que tem e já lhe sobra pouco tempo. Exatamente. E portanto, e já não é pouco, mas que tem que, sobretudo, sair. Senão perdemos a relevância, não é? O significado
no mundo em que vivemos. E o Papa Francisco deixa esse legado, no fundo, essa missão, não é? Exatamente. E este também é missionário, este foi missionário, portanto também era uma boa pessoa para pegar nisto, não é? Absolutamente. Por exemplo, é a parte mais interessante para mim do que dizer que ele é lá do direito canónico. Isso a mim não me comove muito. Sim, mas ter sido missionário. Exatamente, toda a vida no Peru, não é? No Peru. Exatamente. E até com a nacionalidade peruana, que é extraordinário. Claro. Muito curioso, ele, apesar de ter nascido em Chicago, quando falou na varanda, teve a preocupação de falar italiano e em espanhol. E em espanhol para a sua diocese, exatamente. Sim, e depois em latim, a benção, urbi et orbi, mas naturalmente. Engraçado, não foi para o americano. Recordar que os papas, então, desde Paulo VI, é claro, com as viagens, e depois João Paulo II, imbatível a esse propósito, os papas que são do mundo, de facto, são bispos de Roma. E é como bispo de Roma que ele, na caridade, está ao serviço da unidade da Igreja. E ele, por isso, também depois a referência especial à Igreja de Roma, não é? Que é a sua diocese. Exatamente, que o Papa, ele disse isso, que o Papa Francisco bendizia, ou bendisse. Exatamente. É muito bonita a referência, a delicadeza com que foi uma referência, porque não foi uma colagem, não é? Não foi, eu aqui utilizo a mesma linguagem, não, foi a sua linguagem, não foi uma colagem ao Papa Francisco, mas foi delicadíssimo nas referências ao Papa Francisco que nos tocaram a todos. E que apostou muito nele. Ele foi feito cardeal há 2 anos e há muito pouco tempo. Ele é que o foi buscar também ao fim do mundo. Exatamente, como ele disse quando se apresentou de outra vez no princípio, em 2013. E é muito curioso porque, no fundo, é o segundo que vem do continente americano. Este Papa teve todos estes gestos e aquele discurso que foi longo, para o que costuma ser aquela entrada, mas que aproveitou para rezar, rezou uma Ave Maria, falou 2 ou 3 vezes na paz. É importante. Logo no início, e não por acaso, não é? E não por acaso, exatamente. Num mundo que tanto precisa disso e que vive estes conflitos todos, vem de um país tão complicado, se calhar também os Estados Unidos, que sofrem um bocadinho também destes setores mais conservadores, se calhar é um bocadinho bom, também é bom para eles ficaram todos entusiasmados. Com certeza, eu creio que pode ser um sinal. Acho que li que ele, quando foi feito cardeal, declarou numa conversa, alguma coisa publicada, não sei a fazer a referência, que estava convencido que podia ser uma ajuda para o Papa Francisco, porque conhecia de alguma maneira a Igreja Americana e as suas tensões e os seus problemas, e portanto podia servir de ajuda a essa relação do Papa Francisco com a Igreja Americana. Muito bem, neste momento, Padre José Manuel Pereira de Almeida, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Na Rádio Observador, pontuamos o desporto todos os dias. Vou dar 20 ao nosso Gabriel Alves. Vou dar um 20 ao João Almeida. Por ser este dia, hoje vou dar nota 20 ao meu pai. De segunda a domingo, o desporto com as suas cores. Tu não estás a dançar? Não estás a fazer um pezinho de dança de tango? Não, deixamos isso para os jogadores. Com os pés só mesmo dá toques na bola. Com as suas rivalidades. João Pinto, queres responder? Não, eu só não quero que me maltratem. Quando fico com esta turma do Inácio, do Pedro Henriques e do Gabriel Alves, sou sempre bully. Mas sempre com muito fair play. Além de torcermos por clubes diferentes, somos amigos. E o campeão é, de segunda a sexta, ao 12h35. Sábados e domingos, às 11h35. Eu quero é futebol, por esta conversa. E sempre em podcast. Este programa tem o apoio de BetClick. Desafia as odds. Linha Troféu, para onde vai hoje o troféu de campeão? De Tasca sempre penalti. Olha, eu tenho babaca que remata de letra. Para a igreja, mais relatos, menos homilias. Venham às finanças, se é assim como se sofrem aqui. Ou o nosso barbeiro, só faz cortes a pés juntos. Vão a mandavirotroféu.pt, digam porque merecem, chorem se for preciso e o troféu Liga Portugal BetClick vai. Amiga, faz parte. Mariana Ribeiro desconstrói rotinas, hábitos e medos de uma jovem adulta. Decidi olhar para a minha saúde física e mental como um trabalho. Agora um podcast Observador. Amiga, faz parte. Novo episódio aos domingos, no site e nas habituais plataformas de podcast. Podem ser grandes, barulhentas, confusas, mas as cidades também podem ser lugares de vida e tranquilidade.
A 27 de maio, o Observador organiza a grande cimeira das cidades para refletir e debater desafios como habitação, mobilidade, ambiente ou tecnologia, com especialistas, investigadores, gestores públicos e privados que vão trazer o melhor conhecimento e partilhar experiências de sucesso. Dia 27 de maio, na Nova SBE, em Carcavelos, a entrada é livre. Garanta o seu lugar em observador.pt. Uma iniciativa do Observador com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, Via Verde, Oeste Sim, Nova IMS e Sociedade Ponto Verde. 8h31, a altura de fazer uma síntese da atualidade. E já aqui está a Laura Figueiredo. Olá, boa noite, vamos a isso? Boa noite. A AD continua na frente e o PS registra uma subida ligeira, é o que indica a mais recente sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público. A coligação PSD-CDS mantém a estimativa de 32% dos votos, já o PS surge com 28%, mais 2 pontos percentuais do que no estudo anterior. A possibilidade de um empate técnico mantém-se. A terceira força política continua a ser o Chega, que sobe de 19% para 20%. A Iniciativa Liberal surge em quarto lugar, mantendo os 6% do inquérito anterior. Seguem-se o LIVRE com 4%, CDU com 3% e o Bloco de Esquerda com 2% das intenções de voto. Já o PAN tem agora uma estimativa de 1,5%, registra uma subida de meio ponto percentual. Por fim, o Juntos pelo Povo também tem um lugar de destaque nesta sondagem, recolheu entre 0,5% e 1%, o que pode significar a eleição de um deputado. O número de indecisos mantém-se nos 15%, tal como na sondagem divulgada no fim de abril. E depois de ter desviado caminho para cumprimentar a mulher em Fátima, Luís Montenegro nega aproveitamento político da religião. Um dia depois das críticas de Pedro Nuno Santos sobre o aproveitamento político da AD à volta da eleição do Papa, o líder da coligação PSD-CDS foi a Fátima cumprimentar a mulher Carla, que está em peregrinação. Já esta tarde em Ovar, confrontado pelos jornalistas sobre se está a cavalgar a tendência católica dos eleitores do Chega, Luís Montenegro rejeita aproveitamentos. Já Paulo Raimundo diz que a CDU concorda com o Presidente da República. No dia 18 de maio, o país deve eleger um governo que traga estabilidade à vida das pessoas. Em Évora, o secretário-geral do PCP foi questionado sobre as declarações do Presidente da República, que quer nomear um governo com a certeza de que o respectivo programa será viabilizado no Parlamento. Paulo Raimundo insiste, a estabilidade depende de medidas concretas. Mariana Mortágua garante que se o Bloco conseguir eleger deputados, o PS não vai reunir com o PSD, mas sim com a esquerda. A partir de Guimarães, a coordenadora do Bloco de Esquerda reagiu às palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, que disse que quer nomear um governo com estabilidade suficiente para aprovar o programa. Na atualidade internacional, a Polónia critica a presença de líderes mundiais no desfile do Dia da Vitória em Moscovo. O primeiro-ministro polaco considera que se trata de uma fonte de vergonha dada a atual agressão russa contra a Ucrânia. Durante uma conferência de imprensa com Emmanuel Macron, em França, Donald Tusk criticou quem aplaude Vladimir Putin. O primeiro-ministro polaco diz que é inaceitável a presença num desfile de um país que bombardeia cidades e que já terá causado mais de 1 milhão de vítimas. Está feita a síntese das 8h30, a edição foi da jornalista Laura Figueiredo. Ela regressa às 9 para atualizar todas estas notícias. Viajar num circuito Abreu é descobrir várias cidades numa só viagem. Viva experiências inesquecíveis, sempre com um guia especialista. Escolha entre Itália, França, Islândia, Lapónia, Açores ou Madeira, a preços irresistíveis até 19 de maio. Mais circuitos numa loja Abreu ou em abreu.pt. Agência Abreu. 185 anos a levar o mundo até si. Linha Troféu, para onde vai hoje o troféu de campeão? Da Tasca sempre penalti. Olha, eu tenho babaca que remata de letra. Para a igreja, mais relatos, menos homilias. Venham às finanças, se assim como se sofrem aqui. Ou o nosso barbeiro, só faz cortes a pés juntos. Vão a mandavirotroféu.pt, digam porque merecem, chorem se for preciso e o troféu Liga Portugal BetClick vai. Vamos falar sobre economia circular? Às segundas-feiras, depois das 2h30 da tarde, Nelson Ferreira recebe convidados muito especiais para falar sobre o tema. Não perca o podcast Vozes Circulares na Rádio Observador, com o apoio da Associação Smart Waste de Portugal. O futuro está nas mãos de todos nós. Na primavera os dias são maiores, sobe a temperatura e a vontade de sair aumenta. Sim, tudo sobe, mas a Endesa baixa os preços. Aproveita agora até 27% de desconto na fatura de luz e gás, com preços fixos durante 12 meses. A sério? Queres saber mais? Mudar é muito fácil. Liga 810 1030 ou visite escolhendesa.pt.
E estamos a conversar com o padre José Manuel Pereira de Almeida. Ele é médico, é vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa e prior de Santa Isabel, em Lisboa. Ele ajuda-nos a refletir hoje aqui sobre o legado do Papa Francisco e sobre os desafios com que se depara o seu sucessor, Leão XIV, que ontem mesmo tomou posse. Então temos 8 de maio de 2025, foi ontem, eleito o Papa, após um conclave breve, 24 horas depois da primeira eleição. É extraordinário, do 167º Papa, primeiro nascido nos Estados Unidos, o segundo no continente americano, o primeiro de um país inglesa, desde Adriano IV no século XII, é incrível o que se faz, as contas que se fazem, e é o primeiro nascido após a Segunda Guerra, também é uma coisa muito curiosa. É o primeiro Papa mais novo que eu. Já agora, não? É verdade. Quer dizer, eu é que estou velho. Que ideia. E é curioso porque há muita gente que já aponta, isto pode ser que seja indício de um pontificado longo, é possível. Se Deus quiser. Exatamente. Muito reservado, menos ousado, não passou despercebido desta comoção que já falámos, quando ele viu aquelas 165 mil pessoas, aqueles fiéis reunidos na Praça de São Pedro. Este nome que ele escolheu, Leão XIII, no fundo, Leão XIV vem homenagear este Leão XIII, este primeiro Papa moderno. Estamos a falar deste Papa que morreu em 1903, há mais de 120 anos, e é o de renovar, não é? Portanto, foi o Papa mais idoso, até São João Paulo II, reinou até aos 93 anos, 25 anos de pontificado, muito tempo, mas de facto assistiu, como a história mudou, o fim dos Estados Pontifícios, estávamos ainda a vir da Revolução Industrial e portanto, toda esta ligação ao trabalho e aos sindicatos. Ele condenou tanto o socialismo radical como o liberalismo sem limites, no fundo o início desta doutrina social da Igreja, pode ter sido Exatamente. Com ele. Por isso é tão importante. Nem ele sabia, diria. Quando escreve a Renovaram, de facto é uma... Fez história. Exatamente. É um texto muito fruto de reflexões de leigos do norte de Itália, da Suíça, dos países industrializados, da Bélgica, portanto, nessa altura. E o Papa foi sensível a esses movimentos laicais de intelectuais e de operários que se preocupavam exatamente de demonstrar como intolerável a situação de exploração objetiva. Os direitos dos trabalhadores, é incrível. O mundo estava em mudança, completamente. Tal qual. E, portanto, eu diria assim, parece-me que a referência é claramente essa de Leão XIII. Podíamos também ir ao Leão Magno, que impediu, assim, na Ponte Milvio, é o primeiro Papa que tem uma... É magno, nem todos os papas são magnos, com este título, não é? Um título que a história deu, não é? Okay. O grande, não é? Para dizer o grande, é aquele que na Ponte Milvio impede que a invasão dos bárbaros continuam destruindo Roma. Portanto, ele fala do século IV, V, por aí? Sim, exatamente. Tal qual. E, portanto, mas é evidente que, diria, em relação ao nome, ele depois explicará, como Francisco teve a ocasião de explicar, porque que era. Exatamente. Eu, cá para mim, quando vi um jesuíta a chamar-se Francisco, para mim, na cabeça, Xavier, estava São Francisco Xavier. E ele depois explicou que não era, não é? E explicou muito bem. E, portanto, ele vai ter muita ocasião de explicar a que Leão é esse que refere, porque Leão é um nome que hoje a gente não escolhe facilmente, quer dizer... De ânimo leve. Sim, não é assim. Exatamente. Leão é um nome pesado, não é? Portanto, faz vários papas antigos, Gregório, Inocêncio. São nomes estranhos, não é? À linguagem moderna. Ora, sendo ele um homem da contemporaneidade, ao escolher Leão, ele sabe porquê. E vai-nos dizer. Quanto a mim, é exatamente essa a referência do Leão XIII. Sublinhar que, assim como Leão XIII esteve numa mudança de época, da era industrial, ele também se encontra numa mudança de época, até com a inteligência artificial. Não é? Exatamente. Portanto, aliás, ainda hoje o Padre José Manuel veio de um encontro na Católica em que se falou disso. É verdade, todo dia uma belíssima série de mesas redondas de áreas muito diferentes, desde a saúde à educação, que nos foi muito proveitosa como interrogação, pelo menos como interrogação, não é? E saber bem, colocar bem as perguntas é melhor do que dar respostas. Exatamente. E no fundo é todo um mundo que se abre, o mundo que de facto está a mudar, e está a mudar muito com a inteligência artificial. É verdade. Como é que isso vai impactar? Como é que acha? Que ideias ficou sobre, concretamente, o homem e a fé, a nossa fé? Fiquei com a ideia, fundamentalmente, que não podemos desistir de um humanismo, que a gente agora chama um novo
novo humanismo. Aliás, a expressão não é tão nova assim. E a Itália, a Conferência Episcopal utilizou já, pelo menos há uma década, essa ideia de à procura do novo humanismo, e é a possibilidade de passarem as disciplinas do seu standard, de cada uma de por si, para haver um diálogo transdisciplinar na procura desse novo humanismo que, queremos nós, vai ser ajudado pela máquina, vai ser ajudado e não substituído, como muitas vezes aparece como medo, não é? E muitas vezes como médico também já há estes estudos, já há estes robôs que operam e tudo, há grandes avanços na ciência. Coisas fantásticas, exatamente. Mas de facto, tive outro dia um convidado aqui que também me falava disso. Nunca vai substituir aquele gut feeling, aquela coisa do diálogo paciente-médico. Pelo menos é assim que a gente supõe neste momento, não é? Pois, exatamente. Com as ferramentas que temos à mão, mas isto está é uma evolução exponencial. Exatamente. Sim, mas pode ser sempre, e oxalá, uma ferramenta que nos ajuda e não que nos substitui. Aí também a mensagem do Papa com o não tenham medo, recuperou. É uma expressão de Jesus em tantos dizem em que tantos é a que Jesus mais diz nos Evangelhos. É verdade. Mais repetida por Jesus. Não tenham medo. E João Paulo II também. Sim, pois é. E portanto é engraçado curioso. Porque a gente abrir os vossos corações, não tenhais medo. Não tenham medo. Assim, pronto, ele recolhe expressões dos anteriores, como que a sucessão não se faz. A sucessão é de São Pedro. E não é abrupta, exatamente. Vem de lá de trás. E, portanto, há uma herança que ele está a prolongar, um legado. E ainda bem, nas suas partes boas, são mesmo para continuar, não é? O sinal da vestimenta papal, muita gente dizia que ele estaria, se aparecesse todo branco, era como o Francisco é que quebrou o protocolo nesse sentido. É verdade. Porque isto, o normal é isto. Exatamente. Mas como diria um amigo meu, também padre, dizia, isto é folclore, quer dizer, não é o mais importante, isto não é a mensagem que vai passar, não é? Evidente. Só que são também linguagens, não é? Claro. Vamos ver. Portanto, ele usou umas palavras semelhantes a Francisco e apareceu semelhante a Bento XVI, não é? Portanto, vamos ver. Exato. Porque também era bom não ser, senão também era se calhar demasiado óbvia a cópia. Sim, e isso também e ele não quer cair copiar bem. De certeza, exatamente, não é? tem a sua personalidade. Porque é com certeza muitíssimo inteligente. Senão não havia essa unanimidade dos cardeais, não é? Exatamente. É uma pessoa com certeza com muitíssimas qualidades que a gente não conhece, mas vai conhecer. E ele estava neste dicastério onde ele estava agora e trabalhava, dos bispos. No fundo é os que ajuda o Papa depois a selecionar os futuros bispos e os futuros cardeais, de não é? De alguma maneira é mesmo eles que fazem esse trabalho, não é? Essa seleção. O ajudar o Papa é a maneira da gente dizer, porque o Papa não faz ideia, claro, não é? Exato. Pronto. Então reúne estes dados. Aliás, agora acho que já no tempo do Francisco, do Papa Francisco, até há 3 mulheres nesse comitê, digamos assim, que entraram agora e que também ajudam a reunir os currículos para poder escolher. Com certeza, o que é um trabalho extraordinário. Então não é. E dizem que entre aqueles cardeais era dos poucos que lá estavam que conhecia todos. Claro. Ou pelo menos conhecia muitos. Conhecia muitos, não é? E muitos o conheciam a ele, não é? Isso... de alguma maneira pode também ter ajudado também a essa pode ter ajudado a ser tão rápida a escolha. Exatamente. É muito curioso também o pormenor dos sapatos, que muita gente repara e falava-se no V16. Este ainda não vi. Sapatos são pretos. São como mas na varanda não se vê os sapatos. Não, mas já devia dizer os sapatos que ele usou. Escolheu ser sepultado com eles o Francisco, a gente lembra-se disso. Os membros que tinham levado a Lampedusa e tal, é muito curioso. O São João Paulo II e Bento XVI usaram aqueles, sem ser os múlios normais, usavam os sapatos feitos em Roma, às portas do Vaticano, no mesmo sapateiro que era um peruano, este António Arellano, que faz calçado por medida. Provavelmente este usava, como é peruano. Exatamente, não fazia ideia. Onde é que ele acha que ele vai viver? Acha ele vivia no Palácio de Santo Ofício, que aliás ontem visitou de surpresa. Sim. Tem alguma ideia? No Palácio de Santo Ofício vive muita gente, não é? São uma série de apartamentos. Provavelmente ele vai continuar a querer viver em Santa Marta. Também é de uma congregação religiosa. Exato. Aliás, de hábitos mais cenobíticos do que os jesuítas, que eu acho que são mais franco-atiradores. Não tem mosteiros mesmo, exatamente. E apesar de tudo, o Papa Francisco quis essa referência comunitária. Sim. Ele dizia que era uma questão de saúde mental. Exatamente. Que lhe fazia falta, não é? Apartamento, luz sozinho, Deus me livre, não.
E é engraçado que contaram isto, que ontem ele quando foi lá visitar o Palácio de Santo Ofício, ontem à noite, uma criança que pediu-lhe para ele assinar a Bíblia, e ele disse-lhe, vou experimentar fazer uma assinatura porque a minha antiga já não serve. Pois é. Começou tudo a rir e tal, e aqui depois viu a data, para lá, hoje que dia é? Hoje é dia 8, então olha, levas uma Bíblia assinada no dia da minha eleição. É extraordinário. É também um grande entusiasta do ténis, eu não sabia, joga muito ténis e está ansioso por poder voltar a jogar. E lá existem campos. Tem cortes de ténis dentro do Vaticano? Fizeram não sabia. Por causa do João Paulo II. Que era um grande esportista, e ski, não sei o quê, tinha muitos esportes. Engraçado. Ski, creio que dentro do Vaticano não. Mas fazia na Polónia, fazia muito. E depois para cima, aliás, iam os dois Alpes. Exatamente, norte de Itália. E é também um poliglota, fala inglês, espanhol, diz que fala português, italiano e francês. Ainda não ouvi falar português, vamos lá ver. Tem esta grande conexão com o mundo hispânico, como já vimos também logo na sua primeira alocução. E orientações e prioridades do pontificado, se calhar esta continuidade com o Francisco que falámos, os migrantes é muito importante. Aliás, ele já desmentiu até o vice-presidente americano quando disse, primeiro temos que amar a nossa família e depois então os que vêm de fora. Disse, não, isso é falso. Não, é uma falsa interpretação bíblica, não claro, é? Isso claro. E essas coisas que agora se vão repescar, claro que joga para todos os lados, não é? Quer dizer, ele vai ter que se ver com isso, porque as afirmações de um cardeal que depois é bispo, claro que não pode fazer ao contrário daquilo que disse, mas as coisas são como são. Exatamente. Por exemplo, há afirmações que são, dá mais de as coisas também evoluíram, entretanto. Exatamente. As coisas também mudam, não? Há umas coisas menos felizes, diríamos nós agora, que são de 2012. Ora, 2012 para hoje muda o mundo, mesmo na mentalidade comum eclesial, não é? Portanto, Exatamente. A paz, ele fez questão de mencionar 2 ou 3 vezes no primeiro discurso, esta questão de desarmado e desarmante, humilde e perseverante, muito bonito, fazedor de pontos, não tenham medo, já falámos disso, a gratidão por este legado. Ele está um bocadinho, dizem, quem o conhece, que ele está um bocadinho intermédio entre progressistas e conservadores. Claro que há esta rivalidade, digamos assim. Se houvesse, pois está claro. De que maneira é que acha que a Igreja pode equilibrar esta tradição e inovação para se manter relevante no nosso mundo contemporâneo, Padre Zé Manel? Pois é não... Em palavras pobres, eu diria que era não se subtrair ao diálogo e aos debates contemporâneos, não é? Portanto, arriscar, parecer... menos fortaleza e mais as tais pontes que o Papa referiu, ou seja, mostrar-se com uma pluralidade de posições. Ser católico não é ser monolítico, é viver a relação pessoal com o Senhor Jesus de uma forma como cada um de nós é capaz e sabe. E depois, isso vivido em comunidade, ou seja, que os diferentes constroem comunidades mais belas por serem diferentes. E mais variadas, mais ricas. Exatamente. Não é? E não tudo monolítico e tudo. Eu espero que uma igreja que continua a viver deste modo seja uma igreja que não se fecha com medo, pelo contrário, mas que procura na sua humildade ser um lugar de encontro e, por isso, lugar de esperança para a humanidade que hoje vive, crentes e não crentes. Não é? E uma vez perguntaram-lhe também se ele, numa entrevista, a Igreja, portanto, pretende ser poucos, podem muitos sair, ficarem poucos mas bons, é o ideal, e ele, não. Podem ser poucos, mas honestos. É muito engraçado ele dizer isso, a questão de poucos, mas honestos. Quer dizer. E a honestidade acaba, no que diz respeito então à reflexão da ética teológica, acaba por ser o modo de falar da bondade na correção, não é? Portanto, bondade interior e correção no agir. Ser honesto, sim, ser verdadeiro, ser connosco próprios e com os outros. Isso. Então é um valor tão caído em desuso, Padre não está de moda, bondade. Não está de moda. Mas... E reconhecer uma pessoa boa, com um coração grande, é tão bom. Mas muito importante. Hoje em dia é os influencers e as redes sociais, é o fútil e o superficial, não é? E o imediato. Não é? O imediato, exatamente, é verdade isso. Caminho sinodal também é uma coisa que ele falou e que foi já lançado por Francisco e que ainda não acabou, ele lançou em 2021. Portanto, a ideia é de fazer
novas maneiras de fazer as coisas na Igreja, a questão de incluir mais leigos e religiosas nas consultas, com a maior presença de mulheres no dicastério para os bispos, por exemplo, foi o que ele também criar mais organismos de consulta nas dioceses, nas paróquias. Qual é, a propósito das mulheres, ele já disse coordenação de mulheres, não, porque acho que eu disse, são palavras do Leão XIV, é algo que podia criar um problema em vez de o resolver. O papel dos leigos, especialmente das mulheres no futuro da Igreja Católica, Padre Daniel, vê que isto possa mudar muito, ou que deviam estar mais empenhados cada vez mais e haver mais lugares? Lembra-se, falou do Padre Mário Correia, certo? Apanhámos em São Sebastião da Pedreira, eu apanhei em miúdo, nós... o Padre Mário Correia como aquele que propunha as mudanças do Concílio Vaticano II, e foi tão importante. Lembro-me de uma reunião em que eu era dos mais novos, em que ele falava da possibilidade de leigos passarem a fazer as leituras na missa. Grande espanto e tal. E depois há um senhor que pergunta: e será que as senhoras também podem fazer leituras? E ele disse: vá lá de exageros. Ou seja... não te estiquem. Exatamente. Ora, foi um fósforo, não é? Se hoje as senhoras não fizessem a leitura da missa, estávamos feitos ao bife. Ou se fossem ministros da comunhão. Ou exatamente, tudo mais. Isso ainda nem pensava, exatamente, não é? Exatamente. Portanto, as coisas vão ser muito mais rápidas do que alguma vez a gente imagina hoje. O que eu imagino hoje. E, portanto... mesmo aquilo que é afirmado como não discutível, como aconteceu no que diz respeito à ordenação das mulheres por João Paulo II, já há pelo menos um grupo de trabalho, ou grupos de trabalho a este propósito, não é? Portanto, vamos ver. Ou seja, as transformações, e isso também é uma afirmação do atual Papa, não sei em que circunstância, não são, suponho que quando participou no sínodo sobre sinodalidade, ele foi porta-voz em mesas redondas, e numa circunstância disse que as grandes mudanças não são para já, não são imediatas. E, portanto, é de facto não é que um a porta processo... esteja fechada, mas exatamente, é uma coisa que tem que ser gradual. É um processo, exatamente. Vamos ver. Contra o aborto, contra a eutanásia, contra a pena de morte, pronto, isto já se esperava, que é normal. E, no entanto, afirmou, por exemplo, há uns anos que a promoção da ideologia de género é confusa, porque cria géneros que não existem. Pois está, claro. E, portanto, ele era contra a inclusão dos tais currículos de ensinamentos de géneros nas escolas. Por exemplo, no Peru, já no Peru tinha esse trabalho, não é? E agora não podemos lutar contra o que se chama uma ideologia de género, não sei se é ideologia, se não, mas com uma outra ideologia, não é? Sim. Vale a pena lutar com a verdade das coisas como elas são. Ou seja, desarmar a luta ideológica, não é? Portanto, procurar que as coisas sejam vividas com verdade, sem endoctrinar os miúdos ou os política, entre aspas. Exatamente, tal qual. Esta questão dos divorciados, sentido. Exatamente. Dos divorciados e recasados e o acesso aos sacramentos é uma coisa que também pensa que pode estar em discussão neste momento, ou não? Está, certamente, e sobretudo a partir da Amoris Laetitia, muita coisa foi... Quem deu, diria, o pontapé de saída da reflexão teológica, com liberdade, que era uma coisa que já não tinha muito, devo dizer, exatamente. Eu sou de um tempo em que os teólogos tinham que pensar duas vezes antes de abrir a boca, os mais relevantes, não é? Sim. Porque havia polícias, havia denunciadores, o que é uma coisa estranha. Como se fosse a PIDE espiritual. O que é uma coisa estranha. Sim. Portanto, havia grandes professores, que pensavam o que é que tinham que dizer, o modo como diziam nas aulas, porque havia quem fosse dizer depois informar-se. O Santo Ofício lá não vinha a fogueira, mas vinha o equivalente, não é? Ora, isso mudou completamente, ainda com Bento XVI como Papa. E ele, num verão, que ele passou em férias no norte de Itália, nos Alpes, teve uma conversa com padres à noite, num serão. E um dos padres perguntou-lhe como é que a gente deve fazer, e ele disse: pensem vocês, temos que puxar pela cabeça, temos que puxar pela... os teólogos que investiguem, há pessoas, porque ele vem de um país que é a Alemanha, em que se não houvesse, se os divorciados que voltaram a ter novas uniões desaparecessem da Igreja, a Igreja tinha muito menos pessoas do que tem agora, esvaziava-se muito. Exatamente. Portanto, é impensável nós queremos coisas quimicamente puras só na farmácia, mesmo assim não é seguro
não é? Exatamente. Estava agora a pensar também pelo facto de ele ser agostiniano, que é uma coisa curiosa. Ele vem desta tradição, não é? Já havia antigamente os cônegos regrantes de Santo Agostinho. Aliás, o Santo António começou, foi uma década antes de ser António, antes de ser franciscano, além do Lutero e do Mendel, por exemplo, este austríaco, o pai da genética moderna. Isso mesmo. O Santo Agostinho de Hipona, portanto, tem este carisma, que são comunitários, vive muito em interioridade, serviço pastoral e educativo. A escuta do coração onde Deus habita era uma coisa muito, muito típica de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia isso: não queres sair de ti, volta para dentro, no interior do homem habita a verdade. E é muito curioso como ele também parece um homem muito reservado, pensa muito nas coisas antes de dizer, e que medita muito. Isso tem a ver com este carisma dele. Ele foi, certamente. O geral dos agostinianos durante uma década. Como geral, foi colega do nosso Dom José Ornelas. Ele era geral dos Odeonianos e era, pelo visto, conheciam-se bastante bem, pelo que eu consegui perceber. Esta como mensagem final, estava a pensar, Padre José Manuel, nesta mensagem de esperança que ele disse na própria varanda, disse: o mal não prevalecerá. Isto dá-nos imenso alento e esperança. Absolutamente. E é uma convicção profunda de nós, cristãos, de que, de facto, o mal está vencido. Agora é só uma questão de tempo e da gente se pôr do lado certo, não é? Já agora, para contribuir com alguma coisa de bem no mundo em que vivemos. Muito bem, Padre José Manuel Pereira Almeida, queria-lhe agradecer muito esta sua presença aqui na Rádio Observador e ajudou-nos a pensar um bocadinho neste legado do Francisco e também nesta grande missão que tem agora Leão XIV em mãos, por uma igreja melhor e, portanto, por um mundo melhor. É o que todos os que desejamos. Bem-aja por ter vindo. Muito obrigado, eu.